Então aqui nessa tela eu vou mostrar para você os principais padrões aí para identificarmos essa reversão de tendência. Padrão clássico, mas vou iniciar aqui já do início, né? Mesmo para quem não tenha conhecimento necessário no gráfico, para que aprenda e chegue ao mesmo nível que você que já me acompanha há algum tempo. Então vamos lá. Principais padrões no gráfico. Morro duplo, que é o quê? Quando o preço do ativo ele faz dois topos acima faz logo dois topos em cima do gráfico. Vamos dizer que o preço do ativo está subindo, 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 e logo aqui em cima ele bate um topo, logo depois faz um próximo movimento. Esse movimento aqui, ele não ultrapassa o topo anterior, que é esse topo aqui, e logo depois ele cai. Ele vai fazendo seu movimento descendente, ou seja, o preço vai caindo. Isso aqui é o morro duplo, tá? Fundo duplo, a mesma coisa, o preço do ativo ele vai fazendo movimento descendente até que chega um momento em que ele encontra um ponto em que ele acha que está barato demais, não importa qual notícia saiu, não importa qual é o motivo que ele encontrou que o preço do ativo está barato demais. O que é importante é, você vai identificar esse momento quando o preço da ação fazer um suporte, né? Ele vai ficar... Esse fundo aqui, no máximo, ele não vai ultrapassar do fundo anterior, ou seja, vai encontrar aqui um suporte no preço, tá? Esse suporte aí você pode desenhar com uma linha, é um suporte, o preço está suportando esse momento do mercado. Logo em seguida, o preço ele vai fazer o seu movimento ascendente, o preço vai continuar subindo, e tudo isso você consegue identificar no gráfico, né? Sendo que, em alguns momentos, o preço da ação, o preço do ativo, ele pode fazer esse movimento aqui, ó, de ascendente, movimento ascendente, e ele pode simplesmente fazer um fundo duplo, que é a continuação de tendência, né? Esse fundo duplo, bem aqui, ele encontra um suporte para continuar sua tendência de alta. E depois ele começa a fazer seu movimento ascendente do mercado. Esse daqui é um dos padrões escondidos no gráfico. Um fundo duplo dentro de uma tendência. Esse daqui é um movimento escondido, que nem todo mundo trabalha ele, mas é um movimento importante, porque é um dos movimentos tão importantes que vai identificar para você o exato momento para comprar e vender a ação com rentabilidade superior a 10%. É um dos principais movimentos para ter rentabilidade superior a 10%, principalmente no gráfico diário e gráfico semanal, né? No Swing Trade nós trabalhamos só com tempos gráficos mais altos, porque são rentabilidades muito mais altas e muito mais fáceis de serem identificadas e operadas. E para uma tendência de baixa, a mesma coisa. Movimento descendente, vai acontecer, pode acontecer e acontece algumas vezes um topo duplo para uma tendência de queda. Isso é uma confirmação para uma tendência de queda, ou seja, esse topo aqui não ultrapassa esse topo anterior. É um movimento também de uma bem breve mesmo, consolidação de mercado. Por que uma breve consolidação? Porque só tem dois pontos de resistência. Isso aqui em cima é uma resistência, isso aqui é um suporte. Quando acontece muito mais do que isso, aí sim é uma consolidação no mercado. Agora isso aqui é uma breve consolidação na Bolsa de Valores, em que identifica para você que a tendência do ativo vai continuar. E quando aparece esse padrão, indica para você que a rentabilidade, que aquele movimento vai ser acima de 10%, né? Isso também acontece com um outro padrão, que é o morro duplo. Aliás, com um outro padrão que é o ombro-cabeça-ombro, chamado de oco, em que esse topo aqui ele é ultrapassado por esse topo aqui, sendo que ele volta para o patamar de suporte anterior e logo depois o próximo morro duplo, aliás, o próximo movimento de topo, ele não vai ultrapassar esse topo aqui, tá? Somente esse topo. Ele pode até mesmo ultrapassar esse topo, mas não tem problema. O importante é que ele não ultrapasse esse topo aqui, tá? Por quê? Porque ele vai poder formar até mesmo esse padrão aqui, ó. O ombro, cabeça, ombro,
ascendente. E logo depois, eita, desenhei torto aqui, pronto. E logo depois, esse movimento para queda do mercado, né? Esse daqui também é um movimento de reversão de mercado clássico, sendo que ele pode acontecer também depois de um movimento de queda na bolsa, em que o preço do ativo vai tentar fazer esse movimento, o que é muito confundido como pivô de alta, sendo que o pivô é descaracterizado quando esse topo aqui não ultrapassa o topo anterior. E com isso você consegue aí ter um ponto de entrada na operação, no rompimento desse suporte. E esse movimento aqui, esse padrão aqui, também é um padrão de continuação de tendência, na qual a rentabilidade, na qual esse movimento vai ser acima de 10%. Geralmente é acima de 10%. Nós trabalhamos com padrões aqui clássicos no mercado. Esses padrões clássicos identificam esse movimento ascendente e descendente que, quando forma esse padrão, o próximo movimento geralmente tem um movimento esticado de acima de 10%, tanto para alta ou para queda, dependendo da tendência que você estiver identificando, né? E para uma tendência de alta, a mesma coisa. O preço do ativo pode fazer o ombro, cabeça-ombro descendente e com isso a sua queda no mercado, né? Sua queda no mercado. Isso aqui é o beabá, né? Por isso que eu desenhei essas linhas aqui para você. Isso daqui tudo é um beabá simples para você operar no mercado. Todo esse padrão aqui faz parte da análise técnica, e a análise técnica serve para você lapidar o trade, serve para você lapidar a tendência do ativo. Quando digo lapidar, é para você identificar o ponto de compra e ponto de venda baseado nessa tendência. E com isso você tem alta rentabilidade com essa lapidação.